4. Seized, embaixador-chefe do novo império, estudava a folha de papel à sua frente. Dogmas do povo Kanzi. Estava escrito sobre a beleza da mortalidade, a importância da morte e a função vital do corpo humano como participante do todo divino. Estava escrito em sua própria letra, copiado de uma de suas mentes ferroquímicas de metal, em que armazenava literalmente milhares de livros, abaixo do título preenchendo a maior parte da folha em uma letra apertada. Relacionar as crenças básicas dos Kanzi e de sua religião. Seized se recostou na cadeira, erguendo o papel e repassando as notas mais uma vez. Estava se dedicando àquela religião já fazia um dia e queria tomar uma decisão a respeito. Mesmo antes de passar aquele dia estudando, já sabia muito sobre a fé Kanzi, pois a pesquisara, junto com todas as outras religiões pré-ascensão, grande parte de sua vida. Tais religiões haviam sido sua paixão, o foco de toda a sua pesquisa, e então chegou o dia em que percebeu como todo o seu aprendizado não servia para nada. A religião Kanzi se contradiz, concluiu, fazendo uma anotação com sua pena na lateral do papel. Explica que todas as criaturas são partes de um todo divino, e implica que cada corpo é uma obra de arte criada por cada espírito que decide viver neste mundo. No entanto, uma de suas crenças é que as pessoas malvadas são punidas com corpos que não funcionam corretamente, uma doutrina de mau gosto, na opinião de Seized. Aqueles que nasciam com deficiências mentais ou físicas mereciam compaixão, talvez pena, mas não desdém. Além disso, quais ideais da religião eram verdadeiros? Que os espíritos escolhiam e modelavam seus corpos como desejavam, ou que eram punidos com o corpo escolhido para eles? E o que dizer da influência da linhagem nas feições e no temperamento de uma criança? Ele assentiu para si mesmo, fez uma anotação no fim da página, inconsistência lógica, obviamente inverídica. O que tem aí? Brisa perguntou. Seized ergueu os olhos. Brisa estava sentada ao lado em uma pequena mesa, bebericando vinho e comendo uvas. Usava um de seus habituais trajes de nobre. Um casaco escuro, um colete vermelho brilhante e um bastão de duelo com o qual gostava de gesticular enquanto falava. Tinha recuperado a maior parte do peso que perdera durante o cerco de Luthadel, e os acontecimentos que o sucederam já podendo ser razoavelmente descrito como corpulento outra vez. Seized baixou os olhos, cuidadosamente devolveu a página à sua pasta, junto com outras centenas, e fechou a capa recoberta com tecido amarrando os laços em seguida. Nada de importante, Lord Brisa, respondeu. Brisa deu um gole silencioso no vinho. Nada de importante? Você parece sempre estar mexendo com essas suas folhas. Sempre que tem um momento livre, puxa uma delas. Seized deixou a pasta ao lado da cadeira. Como explicar? Cada uma das folhas na grossa pasta descrevia uma das 300 diferentes religiões que os guardadores haviam catalogado. Cada uma delas estava efetivamente morta naquele momento, pois o Senhor Soberano as havia reprimido no início de seu reinado, alguns milhares de anos antes. A mulher que Seized amava tinha falecido havia um ano. Então, ele quis saber. Não, precisava saber. Se as religiões do mundo tinham respostas para ele, encontraria a verdade ou eliminaria toda e qualquer fé. Brisa ainda o encarava. Preferiria não falar sobre isso, Lord Brisa, Seized respondeu. Como quiser, disse Brisa, erguendo a taça. Talvez possa usar seus poderes de ferroquimista para ouvir a conversa que está acontecendo na sala ao lado. Não acho que seria educado. Brisa sorriu. Meu caro Terrizano, apenas você para ver conquistar uma cidade e se preocupar em ser educado com o ditado que planejo, como o ditador que planeja usurpar. Seized desviou os olhos, sentindo-se um pouco envergonhado. Porém, não podia negar as observações de Brisa, embora nenhum deles tivesse levado exércitos para a cidade de Lecal. Tinham vindo de fato para conquistar, só que pretendiam fazê-lo simplesmente com um pedaço de papel em vez de uma espada. Tudo dependia do que estava acontecendo na sala ao lado. O rei assinaria o tratado ou não. Tudo o que Brisa e Seized podiam fazer era esperar. Ele ansiava por pegar sua pasta
examinara a próxima religião da pilha. Estivera considerando a religião dos Kanzi por mais de um dia, e agora que havia tomado uma decisão sobre ela, desejava seguir para a próxima folha. Durante o ano anterior, repassara cerca de 2/3 das religiões. Faltavam umas 100, ou talvez 200, caso considerasse todas as subseitas e denominações. Estava chegando lá. Nos próximos meses, poderia repassar o restante das religiões. Queria considerar cada uma com cuidado e justiça. Com certeza, uma das que restavam o surpreenderia ao ter a essência da verdade pela qual ele procurava. Certamente uma delas lhe diria o que havia acontecido com o espírito de Tyndall, sem se contradizer em meia dúzia de pontos diferentes, mas por ora sentia vergonha de ler na frente de Brisa, então forçou-se a sentar e esperar pacientemente. A sala ao redor era ornamentada segundo a moda da antiga nobreza imperial. Caesar não estava acostumado a essa sofisticação, não mais. Ela havia vendido ou queimado a maior parte dos enfeites luxuosos. Seu povo precisava de comida e calor durante o inverno. Ao que parecia, o rei Lecal não fizera o mesmo, embora talvez fosse porque os invernos eram menos rigorosos ali no sul. Caesar olhou pela janela ao lado da cadeira. A cidade de Lecal não tinha um palácio de verdade. Fora apenas uma propriedade rural até cerca de 2 anos antes. A mansão, no entanto, tinha uma bela vista da cidade crescente, que era mais um grande assentamento do que uma cidade de fato. Ainda assim, aquele lugar controlava terras que estavam perigosamente dentro do perímetro de defesa de Ellen. Eles precisavam da garantia de lealdade do rei Lecal. Então Ellen enviara um contingente, que incluía Caesar, seu embaixador-chefe, para garantir a lealdade do rei, que deliberava na sala ao lado com seus assessores, tentando decidir se aceitava ou não o tratado que os tornaria súditos de Ellen Venture. Embaixador-chefe do novo império. Caesar não apreciava muito o título, pois implicava em ser de fato um cidadão do império. Seu povo, o povo de Terris, havia jurado não chamar nenhum homem de mestre novamente. Foram 1000 anos sendo oprimidos, forçados a procriar como animais e se transformarem em servos dóceis e perfeitos. Apenas com a queda do império final, os terrisanos ficaram livres para governar a si mesmos. Até o momento, o povo de Terris não havia feito um trabalho muito bom. Claro, dificultava bastante o fato de que os inquisidores de aço tinham chacinado o conselho governante, deixando o povo de Caesar sem um norte ou sequer liderança. Em certo ponto, somos hipócritas de qualquer forma, pensou. O próprio senhor soberano era um terrisano, mas ninguém sabia. Foi um de nós a fazer todas aquelas coisas terríveis ao próprio povo. Que direito temos de insistir em não chamar um estrangeiro de mestre? Não foi um estrangeiro que destruiu nosso povo, nossa cultura e nossa religião. Por isso, Caesar atuava como embaixador-chefe de Ellen Venture. Ellen era um amigo, um homem que Caesar respeitava como poucos. Na opinião do embaixador, nem mesmo o próprio sobrevivente tinha o caráter de Ellen Venture. O imperador não havia tentado assumir a autoridade sobre o povo de Terris, mesmo depois de aceitar refugiados em suas terras. Caesar não sabia ao certo se seu povo estava livre ou não, mas os terrisanos deviam muito a Ellen Venture. Caesar assumia o cargo de embaixador desse homem de bom grado, mesmo que sentisse que precisava se ocupar de outras coisas, como liderar seu povo. Não, Caesar pensou, olhando para a pasta. Não, um homem sem fé não pode liderá-los. Preciso encontrar a minha verdade primeiro, se tal coisa existir. Com certeza estão levando muito tempo, Brisa disse, mastigando uma ova. Seria de pensar que, após toda essa conversa que tivemos para chegar a este ponto, já saberiam se pretendem assinar a coisa ou não. Caesar olhou para a porta bem esculpida do outro lado da sala. O que o rei Lecal decidiria? Tinha realmente escolha? Acho que fizemos a coisa certa aqui, Lord Brisa. Caesar flagrou-se perguntando. Brisa bufou. Se foi certo ou errado, não vê o caso. Se nós não tivéssemos vindo intimidar o rei, outra pessoa teria. No fim das contas, é necessidade estratégica básica. Ou é como eu vejo, talvez eu apenas seja mais calculista que os outros. Caesar olhou o homem parrudo. Brisa era um abrandador, de fato, era o abrandador mais insolente e descarado que Caesar já havia conhecido. A maioria dos abrandadores usava seus poderes com discrição e sutileza, instigando emoções apenas nos momentos mais oportunos. Brisa, no entanto, brincava com as emoções de todos. Caesar conseguia sentir o toque do homem em seus sentimentos naquele momento, embora apenas porque sabia o que perceber.
Se me perdoa pela observação, Lord Brisa, Caesar disse. O senhor não me engana tão facilmente como acredita. Brisa ergueu a sobrancelha. Sei que é um bom homem, Caesar continuou. Esforça-se muito para esconder isso. Faz questão de parecer insensível e egoísta. Mas, ao observar o que o senhor faz, e não apenas o que diz, percebo que acaba ficando bem mais transparente. Brisa fez uma careta, e Caesar sentiu uma pequena pontada de prazer ao surpreender o abrandador. Obviamente, ele não esperava que Caesar fosse tão direto. Meu caro, Brisa disse, bebericando o vinho, que decepção a minha. Não estávamos falando sobre ser educados? Bem, não é nada educado apontar o segredo íntimo de um pessimista velho e rabugento. Segredo íntimo? Perguntou Caesar. Que o senhor tem um bom coração? É um atributo que venho me esforçando muito para desestimular. Brisa explicou. Infelizmente sou fraco demais. Agora, para ser totalmente desse assunto, que eu acho muito desagradável, voltarei à sua primeira pergunta. Você me questionou se estamos fazendo a coisa certa. Que coisa certa? Forçar o rei Lecal a se tornar um vassalo de Alan? Caesar assentiu. Bem, eu teria de dizer que sim, fizemos a coisa certa. Nosso tratado dará a Lecal a proteção dos exércitos de Alan, à custa de sua liberdade de governar. Horas, Brisa disse, com um aceno. Sabemos que Ellen é um governante muito melhor que Lecal poderia sequer sonhar. Sabemos que Ellen é um governante muito melhor que Lecal poderia sequer ser. A maioria das pessoas está vivendo em barracos mal acabados. Pelo amor do senhor soberano. Sim, mas você precisa reconhecer que o intimidamos. Brisa franziu a testa. Toda na política é assim, Caesar. O sobrinho deste homem enviou um exército de colos para destruir Luthadel. Tem sorte que ela não simplesmente chegou e varreu a cidade do mapa em retaliação. Temos exércitos maiores, mais recursos e alomânticos melhores. Esse povo ficará muito melhor assim que Lecal assinar aquele tratado. O que tem de errado com você, meu caro? Não faz nem 2 dias que discutiu todos esses mesmos pontos na mesa de negociação? Perdoe-me, Lord Brisa, Caesar disse. Eu apenas estou um pouco confuso nos últimos tempos. Brisa não respondeu de imediato. Ainda dói, não é? Esse homem é muito bom em compreender as emoções alheias. Caesar pensou. Dói. Sussurrou, por fim. Vai passar, um dia. Vai mesmo? Caesar se perguntou, desviando o olhar. Já fazia um ano. Ainda se sentia como se nada fosse entrar nos eixos. Às vezes ele questionava se sua imersão nas religiões não seria simplesmente uma maneira de esconder-se da dor. Se fosse assim, então havia escolhido uma maneira infeliz de lidar com a situação, pois a dor estava sempre lá, à espera. Ele havia falhado. Não, sua fé havia falhado com ele. Não lhe restava nada. Tudo tinha acabado. Olha só, Brisa disse, atraindo sua atenção. Ficar aqui sentados, esperando Lecal tomar sua decisão, obviamente, está nos deixando ansiosos. Por que não conversamos sobre outra coisa? Que tal me contar sobre uma dessas religiões que você memorizou? Faz meses que não tenta me converter. Parei de usar minhas mentes de cobre há quase um ano, Brisa. Mas, com certeza, se lembra de algumas coisas. Brisa insistiu. Por que não tenta me converter? Sabe, pelos velhos tempos e tudo mais. Acho que não, Brisa. Parecia uma traição. Como um guardador, um velho alquimista aterrissano conseguia armazenar lembranças dentro de pedaços de cobre para recuperá-las mais tarde. Durante o período do Império Final, a raça de Caesar passara por maus bocados para reunir seus vastos acervos de informações. E não apenas sobre religião, tinham reunido cada fragmento de informação que conseguiram encontrar sobre os tempos anteriores ao Senhor Soberano. Memorizaram tudo e passaram para outros, dependendo de sua feroquimia, para manter a precisão. Ainda assim, nunca encontraram a única coisa que buscavam com maior urgência, a coisa que dera início à busca, a religião do povo de Terris, extinta pelo Senhor Soberano durante o primeiro século de reinado. Muitos morreram, trabalharam e sangraram para que Caesar pudesse ter os acervos vastos que herdara. E ele os deixara de lado, após recuperar suas notas sobre cada religião, anotando-as em páginas que ele agora carregava em sua pasta, removera todas as suas mentes de metal e as guardara. Elas simplesmente não pareciam importar mais. Às vezes, nada importava. Tentou não remoer demais isso, mas o pensamento espreitava em sua mente, terrível e impossível de bloquear. E se
Ele se sentia deslegitimado, indigno. Pelo que Caesar sabia, era o último feroquimista vivo. Ele não tinha recursos para procurar, no momento, mas, durante um ano, nenhum refugiado guardador entrara nos domínios de Elan. Caesar era o único. E como todos os mordomos terrisanos, fora castrado quando criança. O poder hereditário da feroquimia talvez morresse com ele. Deveria haver um pequeno traço de poder no povo de Terris, mas considerando os esforços do Senhor Soberano de expugná-lo das gerações e as mortes do Sínodo, as chances não eram boas. As mentes de metal permaneciam na bagagem, carregadas para onde ele ia, mas nunca eram usadas. Ele duvidava que as usaria novamente. Então, Brisa perguntou, levantando-se e caminhando até a janela para se recostar nela, ao lado de Caesar. Não vai me falar sobre uma religião? Qual será agora? Aquela em que as pessoas faziam mapas, talvez? Aquela que venerava plantas? Certamente você deve ter uma que adora vinho. Essa seria adequada para mim. Por favor, Lord Brisa, Caesar disse, olhando para a cidade. As cinzas caíam, sempre caíam nos últimos tempos. Não quero falar dessas coisas. O quê? Como pôde? Se houvesse um Deus, Brisa, teria ele permitido que tantas pessoas fossem mortas pelo Senhor Soberano? Acha que teria deixado o mundo se tornar o que é agora? Não vou ensiná-lo, nem a qualquer pessoa, uma religião que não pode responder às minhas perguntas. Nunca mais. Brisa ficou em silêncio. Caesar baixou a mão, tocando a barriga. Os comentários de Brisa haviam lhe causado dor. Levaram sua mente de volta ao terrível momento, um ano antes, em que Tindul fora morta. Quando Caesar combatera Marsh no poço da Ascensão e quase morreu também. Mesmo por cima das roupas, conseguia sentir as cicatrizes no abdômen, onde Marsh o golpeara com uma coleção de anéis de metal, perfurando a pele e quase matando-o no processo. Havia absorvido a força feroquímica daqueles mesmos anéis para salvar a própria vida, curando o corpo, absorvendo-os. Logo depois, no entanto, armazenou um pouco de saúde e pagou a um cirurgião para que retirasse os anéis de seu corpo. Apesar dos protestos de Ven de que tê-los no organismo seria uma vantagem, Caesar se preocupou com a possibilidade de que fosse danoso mantê-los incorporados à própria carne. Além disso, ele apenas os queria longe de si. Brisa se virou para olhar pela janela. Você sempre foi o melhor de nós, Caesar, ele disse baixinho, pois acreditava em alguma coisa. Desculpe, Lord Brisa, Caesar respondeu. Não quis decepcioná-lo. Ah, você não me decepciona, pois não acredito no que disse. Você não é ateu, Caesar. Tenho a sensação de que não seria bom nisso. Não é disso do seu feitio. Você vai se recuperar um dia. Caesar olhou de volta para a janela. Era ousado para um terrisano, mas não queria continuar a discussão. Eu nunca lhe agradeci, disse Brisa. Pelo quê, Lord Brisa? Por me tirar do ostracismo. Por me forçar a levantar um ano atrás e continuar. Se não tivesse me ajudado, não sei se eu teria superado. O que aconteceu? Caesar assentiu. Por um lado, no entanto, seus pensamentos ficaram mais amargos. Sim, você viu a destruição e morte, meu amigo. Mas a mulher que ama ainda está viva. Eu poderia ter me reerguido também, se não a tivesse perdido. Poderia ter me recuperado, como você fez. A porta se abriu. Caesar e Brisa viraram-se juntos. Um assessor solitário entrou, trazendo um pergaminho enfeitado. O rei Lecal havia assinado o tratado. Sua assinatura era pequena, quase apertada, no grande espaço destinado a ela. Sabia que havia sido derrotado. O assessor deixou o tratado na mesa e em seguida se retirou. Cada vez que Rashek tentava consertar as coisas, ele as piorava. Precisava mudar as plantas do mundo para que fossem capazes de sobreviver a esse ambiente novo e inóspito. Ainda assim, a mudança deixou as plantas menos nutritivas para a humanidade. De fato, as cinzas que choviam deixavam os homens doentes, fazendo-os tossir como aqueles que passavam muito tempo nas minas sob a terra. Então Rashek também mudou a própria humanidade, alterando-a para que pudesse sobreviver.